Meus amados, eu convido a todos no Salmo de número 126, um salmo muito conhecido, que tem como epígrafe: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. E eu quero iniciar o verso 1, que nos diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Verso 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiem lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem pode dizer amém? Meus amados, esse salmo de número 126 faz parte de uma coletânea de salmos que todos os peregrinos que subiam a Sião subiam com muita alegria, jubilosos por estar em Jerusalém, principalmente no templo. É conhecido como Cântico de Romagem, o Cântico dos Degraus. E o Salmo 126, ele revela a alegria daquele salmista pela restauração do seu povo. A forma que Deus se revelou, revelando a sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade. Por que não dizer, na trajetória da nação de Israel, do povo de Deus, Deus nunca deixou de estar presente, apesar dos momentos de calamidade, de tristeza, de perca e de fatalidade. Então, o salmista revela um período de alegria indizível, uma alegria que todos aqueles que retornaram da Babilônia sentiram e se alegraram de estar voltando para a sua terra natal. Mas quando nós falamos desta alegria, é impossível esquecer do cativeiro babilônico, ou seja, de 70 anos que o povo passou na Babilônia. E claro que antes dos 70 anos, nós temos como pano de fundo, eu refiro-me, o cumprimento de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que levantou profetas, patriarcas, monarcas, homens e mulheres para ser instrumentos e canalizar a sua vontade soberana e seus princípios estabelecidos, a sua verdade absoluta, por que não dizer os seus oráculos divinos, para que o povo fosse regido debaixo da sua proteção. Mas no tempo de Moisés, ou depois da morte de Moisés, nós entendemos que Josué transluziu tudo que aprendeu com o seu mestre, com aquele grande homem chamado Moisés. Sob a liderança de Josué, Deus cumpriu a promessa de introduzir o povo na terra prometida. Mas é interessante dizer aos irmãos que Josué, depois da sua morte, o povo esqueceu de Deus. Eu vou repetir, o povo esqueceu de Deus depois da morte daquele grande homem por nome Josué. E esse esquecimento durou aproximadamente 350 anos, porque depois da morte de Josué, o povo agora queria fazer o que vinha ao seu coração, à sua mente. Foram 350 anos, um ciclo vicioso. Deus levantava juízes para promover livramento, para promover a paz, mas depois que aquele juiz morria ou saía do cenário, o povo voltava àquele ciclo vicioso de apostasia, de insensibilidade. Apesar de um momento de anarquia, de apostasia, Deus nunca deixou de estar presente na história do seu povo. Eu quero aqui, já de uma forma introdutória, dizer que Deus nunca está ausente da nossa história, apesar às vezes das decisões precipitadas, apesar às vezes de alguém tomar caminhos diferentes, distintos daquilo que Deus estabeleceu como projeto, como plano na sua vida.
Eu estou falando com pessoas, quem sabe, que já colocou a mão sobre a sua mente, sobre o seu coração, dizendo, realmente o que eu estou passando hoje, eu sei porque eu estou colhendo tudo isso. São decisões, são escolhas que levam a pessoa a amargar, mas eu tenho uma boa notícia para você. Apesar, quem sabe, de uma escolha precipitada, de um momento de calamidade, ou seja, da colheita, da lei da semeadura, que é irrevogável, Deus está presente sempre para mudar a tua história, para mudar tudo aquilo que lhe faz sofrer, que lhe faz amargar. Depois daquele período tão difícil, Deus estabeleceu a monarquia. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro foi Salomão. Durou no reino unificado 120 anos. Deus revelou também a sua vontade, a sua nação. Mas depois da morte de Salomão veio Roboão e houve uma ruptura. 2 tribos com Roboão, 10 com Jeroboão. Aí se dividiu o reino do norte e reino do sul. E claro que o reino do norte, pela sua insensibilidade, pela sua revolta, podemos dizer assim, de impedir o povo descer a Jerusalém, começaram agora a adorar outros deuses. E essa atitude levou a nação a estar debaixo da ira de Deus. Deus permitiu ou suscitou Deus, a mais poderosa, digo, e violenta nação da época, a Síria. Veio a Síria e adentrou no reino do norte, fazendo o cativeiro e desfazendo de tudo aquilo, os resquícios, posso dizer, do que Deus ensinou ao seu povo através dos grandes homens de Deus. O reino de Judá, o reino do sul também se sentiu, quem sabe, fortalecido. Nós temos o templo, nós temos a Arca da Aliança, nós temos o sacerdote, nós temos profetas. E eles entendiam, pela sua prepotência, pelo seu orgulho, que eram independentes de Deus. Mas sempre Deus tem alguém para revelar a sua vontade, diga amém. E naquele momento Deus levanta o profeta Jeremias, filho de Ilquias, filho de um sacerdote. E Deus se revela a ele, faz a vocação, mostrando a ele que ele seria um arauto, seria a boca de Deus, o vidente. E ele tinha que anunciar, difundir toda a verdade de Deus acerca da nação. E Deus queria que a nação tomasse uma posição em relação à vontade de Deus, que obedecesse a sua voz. E o profeta Jeremias foi a boca de Deus. E eu quero ler um texto aqui em Jeremias, capítulo de número 25. Você que está cultuando a Deus, abra a sua Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11, que nos diz o seguinte: em toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Digo amém. Observe que essa profecia se cumpriu. No Salmo de número 137, se você está acompanhando, o salmista revela um sentimento de tristeza, de saudade, de percas irreparáveis. E ele diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Havia uma lembrança muito forte daqueles dias áureos, dos cultos, da manifestação do Shekinah de Deus. Eu tenho certeza que você que está cultuando conosco sente essa saudade do Shekinah, da visitação de Deus, né? E é comum no culto a gente dizer: Deus está aqui. E não é um equívoco ou quem sabe um charvão, não. É uma expressão realmente correta, porque Deus visita o seu povo. E você sente saudade. O povo de Deus aqui sentia, chorando, lembrando de Sião. E nos salgueiros
que há no meio dela, diz o texto, verso 2, penduramos as nossas harpas, porque aquele que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e o que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Havia zombaria, é como dizer, canta agora, louva agora, eu quero ver vocês agora, canta um cântico de Sião. E eles diziam, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? A saudade, porque no momento do cumprimento da profecia, ou daquilo que Deus falou através da boca de Jeremias, Jerusalém, foi invadida pelo rei Nabucodonosor, foi saqueada, foi destruída. Foi um cerco doloroso. Perderam a sua liberdade de adorar a Deus, liberdade do culto, liberdade de estar entre as famílias. Muitos perderam as suas famílias, o templo foi destruído, crianças, jovens que foram esmagados, passados ao fio de espadas, crianças que foram esmagadas sobre as pedras, jogadas a pedra, e os edomitas, no Salmo 137, dizendo, arrasai-as, pedindo a destruição de Jerusalém. Aqueles que escapavam dos babilônios caíam na mão dos edomitas. A tristeza, a ruína, a dor, encurralados pela desobediência, pela insensibilidade, não ouviram a voz de Deus. E Deus permitiu, e veio o cativeiro, e passou 70 anos. Daniel ora pelo tempo Cronos, dizendo, Deus, já são 70 anos. E Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia. Eu vou repetir, Deus cumpriu a sua promessa. Nós servimos a um Deus que Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Aquilo que Deus fala está falado, aquilo que Deus determina está determinado. Mas você pode dizer, mas a minha situação é caótica, espiritualmente falando. Mas se Deus, o Deus das Escrituras, se revelou a você há muito tempo atrás, através de uma intervenção, através de uma intercessão, através de um componente da sua família, e Deus revelou a você o seu plano na sua vida, o mesmo Deus que falou está aguardando a atitude sua, porque no cativeiro Deus arrancou a idolatria do povo. Eu tenho certeza, evangelista Marcelo Tavares, que neste culto, nesta oportunidade, o Espírito Santo, pela palavra, está revelando que muitas coisas Deus quer arrancar do teu coração. Mas por que essa prova? Por que esse cativeiro? Por que essa fatalidade? Por que está acontecendo isso comigo? É a tratativa de Deus, é o caminho de Deus. Deus, Ele é perfeito, Deus é bondoso, e Deus cumpriu a sua promessa ao salmista no Salmo 126, que foi lido, não é? A princípio, ele diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que se voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Parecia um sonho, uma alegria indizível. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Havia testemunhos das nações. Havia nações que diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes, porque muitas nações queriam ver a destruição do povo de Deus, mas viram a restauração, a libertação. E o verso 3 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegria nessa poesia sem rima, sem métrica, levou o salmista a transluzir a alegria de um povo restaurado. Esdras, por sua vez, participou de uma das levas, e Esdras foi um escriba, um homem muito considerado, e quando chegou o momento determinado pelo rei Ciro de retornar, Esdras, por sua vez,
foi abordado por alguns irmãos, por os anciãos, autoridades do povo de Deus, mesmo a terra estranha, e disse a Esdras: Esdras, nós vamos retornar para a terra natal. Mas Esdras, como é sem segurança? Nós vamos ser abordados no meio do caminho. Há muitas nações que querem ver a nossa destruição, Esdras. Pede ao rei cavaleiros, cavalos, exércitos. Eu acho tão importante, em Esdras capítulo 8, a expressão daquele grande homem de Deus. Ele diz assim: olhe, eu tenho vergonha, porque eu poderia pedir um exército, cavaleiro, o rei, eu sou estimado pelo rei, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: eu tenho pregado aqui nessa terra que a mão de Deus está sobre o seu povo. É como dizer, eu não posso trazer outra mensagem, eu não posso falar ou revelar outra coisa. A minha boca falou de verdades de Deus, de promessas de Deus, a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, e agora eu entendo que é a hora da gente retornar para a terra natal, e a mão de Deus estará sobre a nossa vida. A mão de Deus está sobre aqueles que confiam, daqueles que são dependentes de Deus. Esdras poderia utilizar outro caminho, ou ele poderia até dizer ao rei: eu estou com medo, manda um exército. Mas ele disse: não, o mesmo Deus que prometeu vai ser o Deus que vai cumprir a promessa. Eu tenho certeza que você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando. O Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai restaurar, que vai libertar, que vai levar você a um lugar seguro, a um lugar quieto. A turbulência, a tempestade, o momento é caótico, né? O Salmo 46 revela isso. Tanta inquietude, tanta perturbação, as nações se levantam, mas aquietai-vos e sabei que Deus, é o Deus de Davi. Ele está aqui nesta noite dizendo: eu tenho controle de todas as coisas. Glória a Deus, bendito seja Deus. Mas eu quero aqui tirar duas lições desse Salmo 126 para finalizar esse momento de reflexão, de ministração. Primeiro, quero destacar 2 motivos para atendermos à ordem de Deus, para termos uma vida próspera, feliz. É por isso que o Salmo está dividido em 2 partes. A primeira parte está no versículo 1, o verso 1, ao verso 3. Fala de uma alegria, de uma restauração passada. O verso 1 ao verso 3 fala de uma alegria, de uma restauração, de uma libertação, da intervenção de Deus. Revela o Deus que promoveu ao povo uma alegria pela restauração. E o salmista no Salmo, ele fala dessa alegria da restauração passada, da forma que Deus fez, da forma que Deus realizou. E eu quero chamar a sua atenção agora. A alegria da restauração passada nos leva a entendermos que essa alegria deve ser transbordante, essa alegria deve ser anunciada, essa alegria deve ser propagada, testemunhada, porque as maravilhas que Deus faz ontem nos inspira para buscar a Deus com mais fervor. Eu vou repetir: o que Deus realizou na sua vida ontem, há anos passado, é um combustível para lhe dar a condição de você estar de pé para buscar a Deus. Se você está ou caiu na fé, ou se você está distante de Deus, ou quem sabe você dissociou a sua vida da realidade de Deus, do hálito de Deus, do oxigênio de Deus, da vitalidade espiritual, o mesmo Deus que libertou o povo, Ele quer te dar alegria transbordante. Ele quer que você se lembre da restauração passada. Eu estou falando com muitos crentes, milhares de crentes, pessoas não evangélicas, outros afastados do evangelho. E essa alegria da restauração passada nos traz a lembrança do que Deus já fez por nós.
eu estou falando com o público, estou falando com você, que nesse momento tem a capacidade de trazer à sua memória os feitos de Deus, as maravilhas de Deus. Apesar da sua situação hoje distante, mas você tem a capacidade de trazer uma lembrança, de trazer e permitir pensamentos positivos, ou seja, da forma que Deus se encontrou, da forma que Deus se revelou na sua vida lá atrás, da forma que Deus deu aquele grande livramento, da forma que Deus fechou a sepultura, o diabo preparou a arapuca, o laço do passarinheiro estava preparado, mas Deus chegou primeiro te livrando, quebrando o laço, te dando a capacidade de construir uma família, de construir um lar, te dá um trabalho, te dá condição, saúde, para você vencer os embates, as batalhas dessa vida, porque você não se lembra daquele momento de oração, daquele momento que você estava enfermo, daquele momento que você prometeu a Deus, a servi-lo em todo o tempo, e agora está distante, mas é noite de restauração, é noite de alegria, é noite de libertação. Deus quer promover no teu coração a mesma alegria da restauração passada. Eu glorifico a Deus, porque quando a gente vai falando uma palavra, vem na nossa mente muitas lembranças de vitórias, de lágrimas, de noites escuras, mas era perceptível nesses momentos difíceis a mão de Deus, a presença de Deus. Quem sabe, meu irmão, você que está no leito dizendo, mas Deus, o meu desejo é te servir, o meu desejo é fazer a tua obra, e eu estou aqui parado, que nessa oportunidade você permita que o Espírito Santo se alegre o teu coração com a alegria da restauração passada, o que aconteceu, o que Deus já fez, porque o mesmo Deus, foi falado aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você muda, eu mudo, né? Há tempo atrás a cabeleira era mais cheia, né? Agora está indo embora tudo. Mas há uma lembrança muito forte de experiência com Deus. Quando eu falo experiência, eu não estou falando de um conhecimento abstrato. Que existe um Deus, Ele cura, Ele faz, eu gosto de cantar. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma experiência pessoal, de um conhecimento experimental, de algo que traga ao teu coração, apesar de qualquer dificuldade, um cântico, uma expressão de louvor, uma expressão de fé, de estar de pé, mediante tudo que já aconteceu, o que vai acontecer. O seu futuro está na mão de Deus, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o mesmo Deus que promoveu a alegria no coração do povo, é o mesmo Deus que quer promover a alegria da salvação no teu coração. É como disse o evangelista Marcelo Tavares, vidas já está digitando, ligando, dizendo, eu quero retornar, eu quero voltar, eu quero sentir essa mesma alegria. Eu falei sobre a alegria da restauração passada, mas eu quero no Salmo 126, a segunda parte do Salmo, no verso 4, ele diz, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, como o Neguebe. Interessante que ele fala sobre a alegria pela restauração futura, por aquilo que Deus haveria de fazer, por aquilo que Deus ainda ia fazer na vida do seu povo. E ele usa uma expressão, a outra versão que diz, restaura-nos a nossa sorte, Senhor, como as correntes do sul. E ele entendia muito bem que o deserto da Judéia, o Neguebe, passava 11 anos sem chuva, sem água, a terra rachava, a fauna, a vegetação desaparecia. Quem passasse pelo Neguebe, pelas correntes do sul, ou seja, o deserto da Judéia, olhava e dizia, misericórdia, não tem vida aí, não há condição de restauração. Quem desconhecia que depois de 11 anos, Deus mandava chuva, o degelo dos montes, vinha com as correntes com tanta veemência, que invadia o deserto da Judéia, promovendo vida. A fauna voltava, o verde aparecia,
numa terra seca, árida, que pode representar a sua vida, de tanto tempo de amargura, de tanto tempo de tristeza, de percas irreparáveis, de situações que levou a você a perder o brilho, a graça, a alegria até de viver. Mas como o salmista pede a restauração futura, porque o futuro pertence a Deus, ele diz: faz-nos regressar como as correntes do sul, como aquelas águas que vinham sobre a terra seca, promovendo vida, promovendo restauração. E eu quero, já caminhando para o fim dessa mensagem, dizer a você que, como as correntes do sul, nesta noite Deus quer visitar o teu deserto. Deus está visitando a tua terra seca e árida, representada por desconfortos, tantas ameaças, zombaria, contexto familiar fragilizado, as águas do Senhor, as correntes do sul. O que Deus pode fazer por aqueles que clamam, dizendo: Senhor, como as correntes do sul, visita a minha vida, visita a minha história, visita a minha família. E hoje é a oportunidade. Deus está aí onde você está nesse momento, querendo inundar o teu coração de experiência, querendo visitar a tua alma atribulada, arrancar a amargura, a raiz de amargura que tem levado a você a estar distante dessa alegria, a alegria da restauração passada, mas a alegria do presente, a alegria do futuro, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu finalizo dizendo que o Salmo 126, que fala de uma história de um povo que recebeu uma intervenção de Deus, um povo que, pela insensibilidade, pela escolha precipitada, pela apostasia, o abandono da fé, sofreram, mas chegou o momento da restauração, noite de restauração, noite de libertação. E eu finalizo dizendo a você, nessa oportunidade, Deus continua fazendo, Deus continua livrando. O Salmo 126 leva um povo a louvar a Deus pelas suas obras, pelos seus feitos. O Salmo 124, né? O próprio povo diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Então observe que, como o Salmo 116, o Salmo 40, verso 5, muitas são as tuas maravilhas, ó Senhor, que tu tem operado para conosco. Eu queria até anunciar, mas são muitas. Então observe que precisamos trazer à nossa memória o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus irá fazer na tua vida. Aqueles que não permitem que o Espírito Santo adentre o seu coração, trazendo à tona, porque observe, eu quero finalizar dizendo isso, muitos homens de Deus, até como Neemias, eles traziam ou promoviam ânimo ao povo, mostrando o passado. Neemias mesmo, naquela dificuldade, disse: olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, capítulo 4, versículo 14, lembrai-vos do grande e terrível Deus. Sabe o que ele está dizendo? Vocês devem lembrar de Deus. Vocês devem lembrar que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus no presente. Mas Neemias, está difícil, está doloroso. Creia, porque o mesmo Deus que deu vitória a Neemias, que deu vitória ao povo de Deus, é o mesmo Deus que quer sustentar as tuas mãos. É o mesmo Deus que quer curar a tua alma. Não somente a tua alma, curar o teu corpo. Porque a enfermidade quer ver o homem a se sensibilizar, ou seja, a ser dependente e reconhecer. Vem a fome e vem a enfermidade. Eu já passei um momento muito difícil. E às vezes olhava no espelho e dizia: Deus, me ajude. Mas o mesmo Deus que me salvou, Ele falou ao meu coração dizendo: a tua vida está na palma da minha mão.
Tu não vai morrer no tempo. E quem sabe essa mensagem vem com muita força ao teu coração. Você vai morrer no tempo de Deus, viu? Todos nós está ordenado aos homens morrer uma só vez. Enquanto tem vida, enquanto é dia, aproveite. Aproveite para se alegrar em Deus. Convida a tua família. Quem sabe o teu filho está afastado. Quem sabe o teu lar está realmente, o diabo conseguiu promover dissensão, contenda. O amor está esfriando, mas a oportunidade hoje é você se levantar diante de Deus e dizer: Deus, vem me dar a alegria da salvação que eu tinha antes. Eu quero, Senhor, ser restaurado, e eu creio que nesse momento Deus está restaurando a tua vida. Você que está aí nas redes sociais, os que são libertos por Cristo e já tem experiência, você pode digitar: eu sou liberto. A alegria da restauração passada. Eu agradeço a Deus o que Deus fez na minha história, na minha vida, e o que Deus está fazendo agora. Aceite a Jesus. Está aí na tela 3797-9521. Você pode ligar agora a uma equipe específica para lhe atender e você confessar publicamente, não é? Dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar a Jesus. E tenha a alegria da salvação. Quantos aqui nesta noite têm a alegria da salvação? Levanta a mão e diga: amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.